Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né, por estar aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, Carlos Boechat. Estou como diretor de Tecnologia e Engenharia na Vale. Também sou professor na Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Digital, e conselheiro também da FIENG, do Comitê de Gestão e Competitividade. Primeiro, comentar aqui sobre essa palestra aqui. A gente vai falar sobre tecnologias digitais e transformação na mineração, obviamente que trazendo também a parte de governança como pauta aqui do evento. Gustavo, já sigo aqui direto ou tem apresentação? Tem um videozinho primeiro, depois tem alguns slides. Vai improvisando aí, Carlos. Então tá bom, vou improvisando. Primeira coisa, fiquei muito feliz de estar aqui no CREA. Eu que tenho 2 títulos do CREA, né? Engenheiro eletricista eletrônico e de telecom. Sou mineiro, pelo sotaque já perceberam, né? Nasci em Valadares, governador Valadares. Não fui morar nos Estados Unidos, diferentemente da maioria dos valadarenses, né? Fui criado em Ouro Branco, interior de Minas, depois vim para BH. A gente acaba participando de eventos, dando palestras por aí, mas é sempre um carinho especial quando a gente tem algo na cidade que a gente adora e mora aqui em BH, moro no bairro aqui do lado. Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bem, improvisei, tá bom? Gente, perguntas ao final das apresentações, tá legal? Então tá bom, aqui já deixo de cara os meus contatos. Fique à vontade de acionar, seja através de WhatsApp, e-mail, LinkedIn, por aí vai. Primeiro de tudo, eu vou passar um videozinho aqui da Vale, que eu acho que já vai dar uma ilustrada um pouco melhor do momento que a gente vive, como que a gente tem já algumas ações voltadas à tecnologia e inovação. Quando se fala em mineração, normalmente se pergunta: para que serve tudo aquilo? Tudo aquilo está mais perto do que você imagina. Na estrada em que você dirige, nas novas tecnologias, nos avanços da medicina. O minério é a matéria-prima do desenvolvimento, da transformação do futuro. A Vale é líder no mercado global de mineração. Produzimos minérios de alta qualidade que chegam aos nossos clientes por uma infraestrutura logística que integra mina, ferrovia, navio, porto e centro de distribuição. Uma empresa que investe em inovação, como caminhões autônomos controlados por GPS, radares e inteligência artificial. Já pensou caminhões sem operadores? As tecnologias nos ajudam na nossa obsessão por segurança. Nossas iniciativas valorizam as pessoas e sua capacidade criativa. Uma prova disso é o nosso Instituto Cultural, que nasceu com mais de 60 projetos, criados, apoiados ou patrocinados pela Vale. Porque antes que você pergunte, buscamos o desenvolvimento das indústrias, mas queremos que as comunidades evoluam junto com a gente. Por meio do nosso novo pacto com a sociedade, que começa pela recuperação de Brumadinho, buscamos mais diálogo para ouvir as comunidades. Um pacto que inclui compromissos ambiciosos com a sustentabilidade. Quer um exemplo? O objetivo de se tornar uma empresa carbono neutra até 2050. E para chegar lá, vamos reduzir em 33% as nossas emissões até 2030. Para isso, estão sendo investidos pelo menos 2 bilhões de dólares em 35 iniciativas. Entre elas estão a substituição de diesel por eletricidade, a autossuficiência global em energia elétrica, com o uso de fontes renováveis e a restauração e proteção de mais de 500 mil hectares de florestas, que vão se somar a mais de 1 milhão de hectares já protegidos. Com certeza! O Instituto Tecnológico Vale tem ampla atuação em pesquisas na Amazônia, que vão desde as mudanças climáticas até as relações com a biodiversidade. E seguimos nos questionando: estando sempre abertos a ouvir e a aperfeiçoar cada processo, queremos continuar avançando, aprendendo e evoluindo. E é assim, para cada nova pergunta, buscamos uma nova resposta. Always producing the best ore in the world.
com segurança, cuidando das pessoas e protegendo o meio ambiente. Pode perguntar. Onde existe a vontade para evoluir juntos, tem Vale. Então é isso, a empresa de Minas para o mundo, com 82 anos de existência, que completou agora dia 1º de junho desse ano. Acho que o primeiro ponto para comentar, a gente vive uma era da transformação. Independente de qual nome que a gente dê para essa era, qual que seja o número que a gente dê, o fato é que a gente está vivendo isso. E muita gente não percebe quando a gente está vivendo naquele momento, né, essa era. E essa era ela é pautada em alguns tópicos. O primeiro deles, a gente está falando muito de ter o ESG como um pilar super importante, estratégico, dentro dessas agendas. A gente comenta também de ter as pessoas no centro, conduzindo essa transformação. Outro ponto fundamental é como que a gente consegue aproveitar as tecnologias digitais e a inovação em prol dessa transformação. Qual que é a melhor maneira de se trabalhar com isso, seja com inteligência artificial generativa, que hoje em dia se fala bastante, como também outras tecnologias. E, por fim, um desafio grande que tem na indústria, e não é diferente na Vale, que é como que a gente consegue dar uma escalabilidade digital nas nossas operações, na indústria em si. A gente vê uma série de iniciativas, uma série de POCs, né? Provas de conceito, mas como que a gente consegue escalar isso, de fato, gerando resultado para a companhia, né? Seja em termos de segurança, que é um principal pilar nosso, como também de sustentabilidade, de eficiência e competitividade. Então, aqui eu queria compartilhar com vocês, primeiro, a nossa área de tecnologia e inovação dentro da Vale, ela faz parte de uma vice-presidência técnica, liderada pelo Rafael Bittar. E a gente tem um propósito que a gente deixou bem estabelecido aqui junto com o time, e que esse propósito ele passa por alguns componentes ali, que a gente colocou bastante, como colaboração, humildade, segurança, inovação, tem alguns pontos importantes. E, a partir disso, pensando justamente na governança e ter algo bem estruturado para poder conseguir rodar essa máquina de inovação, né, e tecnologia, nós colocamos as 6 principais aspirações dessa área nossa. E a primeira aspiração que a gente colocou são as pessoas no centro. A gente sabe que a gente passa por uma transformação cultural. A gente, obviamente, reconhece as falhas também que já tivemos no passado, aqui no caso de Brumadinho, por exemplo, mas são aprendizados que nós tivemos e que a gente entende que hoje não é produzir a qualquer momento, a qualquer custo, sim, tem que colocar a segurança em primeiro lugar, e isso passa por transformação cultural, porque tem muitas pessoas que de repente foram treinadas ou foram orientadas para um certo tipo de gestão, para um certo tipo de modelo, e que agora a gente enxerga que a gente pode fazer cada vez melhor e sempre respeitando, sim, a questão de segurança, de sustentabilidade e por aí vai. Um outro tópico aqui importante, a gente coloca foco em agregar valor ao negócio. O que significa isso? Como que eu consigo pensar na tecnologia, não pela tecnologia em si, mas como é que eu parto dos desafios, dos problemas de negócio, como que eu consigo ver quais são os meus gargalos, aquilo que eu vou fazer em pró de tirar as pessoas da exposição ao risco, em termos de segurança, como que eu consigo otimizar o consumo de energia, consumo de água e também ser mais competitivo. Falamos também em ter agilidade, e aí isso passa por acelerar a democratização da tecnologia dentro da companhia. Então, a gente fala muito de... talvez para quem já me conhece, sabe que ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade não só de intraempreender dentro das organizações, mas também de empreender. E aí, quando a gente fala de intraempreendedorismo, aqui a gente está falando assim, como que eu consigo ter um mindset dessa área como uma área franqueadora dentro da Vale, mas que eu consigo ter as franquias em cada área de negócio e permear isso pela organização. É sempre um desafio, mas é muito prazeroso. A gente fala de ter uma tecnologia moderna e escalável. É preciso ter uma visão futura de tecnologia. Quem não tem um plano, não tem nada. Você tem que ter um roadmap bem estabelecido, que conecta com a estratégia da companhia, mas, ao mesmo tempo, conecta com as dores e os desafios de cada área de negócio.
Então, ter essa estratégia bem estabelecida para os próximos anos e dividir isso em fases, em ondas, é fundamental para o sucesso dessa transformação. Falamos muito em ter decisões orientadas por dados, e para isso tem que ter uma governança sobre esses dados. Como que a gente trata isso, qual que é o limite, até que ponto a gente vai utilizar essas inteligências dos dados, como que a gente concentra essas informações e utiliza ao nosso favor. E, por fim, a gente fala de resiliência cibernética, porque quanto mais a gente avançar nessa agenda de transformação digital na indústria, que inclusive é a missão 4 do novo plano do governo, da neoindustrialização, a gente também fica mais exposto a ataque cibernético. Então, por isso que a gente tem que ter uma inteligência na antecipação desses riscos, pensando aqui na cibersegurança. Dando sequência, eu comento sempre sobre os pilares da transformação digital. Fez parte até do meu mestrado, quando eu fiz na Fundação Dom Cabral. A gente, obviamente, fala muito em tecnologia, se apaixona por ela, e é normal, é natural, mas tem outros pilares que são fundamentais, como o pilar de processos. É importante a gente ter um trabalho em termos de Lean, excelência operacional. Por outro lado, a gente fala que pessoas é o principal pilar. Você pode ter os melhores hardwares, softwares do mundo, se você não tiver com um time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então, é uma transformação cultural também que ocorre. E, por fim, também tem uma questão voltada a novos modelos de negócio. Veja o que nós estamos fazendo agora com a parte de briquetes, briquetagens. A Vale trabalhando com isso nos mega hubs, trabalhando em prol, por exemplo, da indústria siderúrgica para reduzir o impacto, todo o impacto de carbono, né? Emissão de carbono. Então, sim, são agendas que envolvem inovação com sustentabilidade, com um novo modelo de negócio. E esses benefícios são tangíveis nessa transformação. Obviamente que a gente está falando aqui da competitividade na indústria. Não é simples a gente concorrer com outras empresas ao redor do mundo. A gente sabe, né, na mineração tem a questão do C1, né, todo esse desafio que a gente tem para ser competitivo, mas a gente consegue endereçar ações e resolver problemas de negócio que consigam gerar uma maior produtividade, eficiência, uma redução de custo ou aumento de capacidade produtiva. E aqui, falando dessas tecnologias digitais, tem uma série de tecnologias, a gente trabalha com praticamente todas elas, mas a questão que eu gosto de frisar é: não interessa se a gente vai trabalhar com aquela tecnologia, interessa se a gente está olhando primeiro para o problema de negócio, se isso está alinhado com a estratégia da empresa, e aí sim eu vou ver qual que é a combinação de tecnologia com ajuste de processo que eu vou endereçar aquele problema. Então, nesse momento agora, a gente fala muito em inteligência artificial. Todo evento sempre tem. O nosso VP de operações, ele quis fazer um curso de inteligência artificial lá no MIT, achei ótimo. Que é mais uma pessoa para poder comprar a ideia e trabalhar isso dentro da organização. Só que a gente também tem que entender que não é só a tecnologia por si só que vai resolver. E não é uma tecnologia, normalmente é uma combinação. Você tem alguns desafios, talvez aqui no caso da mineração no Brasil, que são ainda mais básicos. Você tem um desafio, por exemplo, de conectividade, que é um problema de própria infraestrutura que a gente tem dentro do país. Então, como é que a gente consegue elevar essa questão da conectividade? E aí, obviamente, que vão vir uma série de benefícios atrelados a isso. Quando a gente olha aqui uma pesquisa que eu peguei da CNI, interessante que 14 dos 24 setores do Brasil representam uma defasagem tecnológica. Isso é 1/3 do PIB do Brasil. Então, aqui a gente tem um desafio de recuperar esse gap. Quando eu comparo, eu olho outros players de mineração na Austrália, fora do Brasil, vocês viram um vídeo ali de caminhões autônomos, né? Agenda de autônomos, super relevante. A gente vem avançando com isso, agora estamos acelerando, mas quando eu comparo com uma empresa mineradora lá fora, às vezes eles estão 10 vezes mais avançados nesse tipo de agenda. Então, como é que a gente recupera esse gap? Como é que a gente consegue avançar de uma forma mais rápida nessa transformação? Obviamente com segurança, obviamente respeitando todas as questões e os valores da empresa. O fato é que, nos últimos anos, as indústrias caíram em algumas armadilhas nesse processo de transformação.
Algum deles já comentei aqui, de partir pela tecnologia em vez de partir do problema de negócio. O outro, que eu gosto de frisar, é não se atentar à cultura e modelo operacional. Tem que ter uma boa gestão de mudança. Trabalhar também o mindset da liderança. Tem muita iniciativa bacana que, de repente, ela não escala ou não continua por uma questão, às vezes, de ego, questão de vaidade. Então, a pessoa não se sente protagonista naquilo. Então, como é que a gente consegue desenvolver esse tipo de comportamento de colaboração? Ninguém vai conseguir fazer a transformação sozinho, nem a Vale sozinha. Esse é um jogo de ecossistema. Estamos aqui justamente para isso. É o parque tecnológico, o pessoal também tem aqui no Mine Hub, é a turma das instituições, são as startups, são as empresas de consultoria, de tecnologia, tem todo um ecossistema envolvido nisso. E aqui tem um passo a passo que a gente entende que a gente consegue seguir para poder fazer essa evolução digital dentro da companhia. Primeiro, você tem que avaliar o cenário atual, tem que entender, compreender a estratégia da organização, começar a montar o seu plano, definir quais são os objetivos que a gente quer com relação a isso, quais são as métricas, como que a gente vai medir, quais são as dores e desafios atuais, onde que é gargalo, será que hoje é o porto que é gargalo, ou é a mina tal, o que seria? A gente tem, obviamente, os novos empreendimentos, né? Tanto aqui como Apolo, né? É um empreendimento que vem aí, mas como Capanema, que também é outro empreendimento significativo, recente, que foi realizado aqui na região. Identificar quais são as tecnologias adequadas. Muitas vezes você vai encontrar combinação de tecnologia. É um IoT para conseguir coletar um dado junto com a inteligência artificial que vem aqui, ou uma simulação digital, né? O Digital Twin. Então, depende. Às vezes, você vai ter esse trabalho junto com a revisão do seu processo. Planejar muito bem a implementação. A gente brinca, né? Tem muitas iniciativas boas e nem sempre tem as acabativas boas. Então, como é que a gente consegue planejar bem essa implementação e conseguir realizar, concretizar e gerar os resultados? Tem que ter o time capacitado. Então, tudo bem, a gente passa muitas vezes por alguns momentos dentro das organizações, de um pouco mais... um cenário desafiador em termos financeiros, mas um lugar que não dá para poder economizar é na capacitação do time, treinamento. Isso aí a gente tem que realmente sempre investir. Sou meio suspeito a falar que eu também sou professor, mas não é por causa disso, é porque realmente dá mais resultado. Você consegue ter menos, você consegue mitigar possíveis acidentes e monitorar e avaliar esse progresso. Também é fundamental. Aqui eu fui pegando aqui alguns exemplos, alguns cases, né, para poder materializar com vocês. Fui pegando cada uma das etapas ali do processo produtivo. A gente fala muito de estruturas geotécnicas, né, as barragens, fala a parte de mina, usina, peletização, ferrovia e porto. E aqui eu trouxe 5 exemplos para poder compartilhar. Vou pedir para o pessoal abrir primeiro de soluções de geotecnologia, por favor. Eu entrei na Vale foi em fevereiro, né? Quando eu entrei na Vale, uma área que está junto comigo são soluções de geotecnologia. O que significa isso? Significa que a parte das sirenes das barragens, se ela não tocar, vem no meu CPF. Eu falei, a gente tem que dar uma atenção total para isso. E quem estiver nessa área, se a pessoa não enxergar que ali tem um propósito da companhia e que ela enxergar que o propósito dela faça o link com esse propósito da companhia, não faz nem sentido estar ali. Porque é um tema de missão crítica. É um tema super importante. E agora, quando foi na segunda-feira, nós tivemos, né, junto com a ANM, uma análise sobre todas as nossas estruturas geotécnicas com relação à verificação. A gente teria os DCOs positivos, continuaria operando ou não. E a gente teve a grata satisfação dessa semana de ter todas elas aprovadas. Foi um trabalho árduo de todo o time. Todas foram aprovadas. Isso significa que a gente tem uma segurança maior dentro desses processos. E aqui, obviamente, que passa por uma série de projetos que a turma está fazendo no dia a dia. Meu time está trabalhando lá, instalando instrumento, está trabalhando com radares, está trabalhando com sistemas para ter um tempo de resposta praticamente ali instantâneo. Então, são alguns projetos que esse tema, para mim, quando eu entrei, eu falei assim, esse aqui é o primeiro tema que eu quero olhar.
dado histórico, que todo mundo sabe. É o primeiro tema que a gente tem que ver. Aí vamos voltar ali, vamos pegar o segundo caso de autônomos. Com relação a autônomos, esse é um tema interessante, porque é uma agenda que ela vai ao encontro de tirar as pessoas da exposição ao risco. Você economiza com relação ao uso de diesel, né? Então tem uma agenda também de sustentabilidade envolvida. Tem também a agenda de produtividade, competitividade, e algo que a gente ainda não avançou de uma forma consistente. Temos, obviamente, já caminhões autônomos aqui em Brucutu, temos também lá em Carajás, agora em Capanema vão ter alguns também. Tem as perfuratrizes autônomas, que lá em Itabira, por exemplo, já tem 15 perfuratrizes já autônomas. Então, essa é uma agenda super importante que a gente está colocando um foco muito grande. Qualquer mineradora que vocês forem conversar, vão ver que tem lá autônomos como uma agenda estratégica da companhia. E não é por acaso. Aqui, só para comentar com vocês, que a gente tem uma série de ações voltadas à inteligência artificial, tem o que a gente chama do AI Center, né? O Centro de Inteligência Artificial, tanto em Vitória, agora em Belém também. A Vale está com uma agenda fortíssima em Belém. E aqui tem uma série de iniciativas voltadas à segurança, iniciativas agora voltadas à inteligência artificial generativa também, aplicações nos projetos de capitais. Então é isso, acho que meu tempo aqui já esgotou, mas gostaria de, novamente, agradecer vocês, me colocar à disposição, e aqui fica o meu contato. Muito obrigado. Gente, enquanto o Bruno se prepara, alguém tem alguma pergunta para fazer por Carlos? Uma pergunta? Mais alguma pergunta? Você tocou num tema aí de sirenes. Tem algum estudo, algum projeto envolvendo tecnologia para substituir sirene ou algo relacionado a esse sentido? Acho que agora foi, né? Tá bom. Obrigado pela pergunta. Tem iniciativa, sim. Obviamente que hoje, dentro da solução que foi desenvolvida, tinha uma dependência grande do fornecedor da Eslováquia. O primeiro ponto que a gente fez foi enviar o time agora em maio para ir lá, aproximar, entender, rodar aquela região do leste europeu e ver tudo que tinha ali em termos de boas práticas, inclusive em usina nuclear e tudo mais. Próxima ilha dessa turma é no Japão, que eu pedi para ir, porque também tem referência com relação a isso. Então, nesse momento, o que a gente precisava fazer? Até 30 de junho, até agora, tinha essa agenda de instalar sirenes, né, para ter as DCOs e ter tudo certinho. Então, eu tinha que ficar com o olho na bola ali, com certeza. Então, esse foi o primeiro ponto. Agora que virou a chave, qual que é o ponto que a gente está fazendo? Qual que é a nossa visão futura de gestão de emergência? E aí passa por outras tecnologias, passa por pensar em drones, passa por pensar em uma série de possibilidades. Mas isso a gente vai construir ao longo do ano, essa visão, para começar a implementar no ano que vem. Eu vou te pedir para guardar um pouco, tá? Moça, desculpa, qual que é seu nome? Thaísa, saiu uma lei recentemente do governo do Estado, né, que ele formaliza todas essas sirenes, as rotas de fuga e tal. Então, foi publicada no mês passado. Tá? É uma atualização interessante aí no Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração. Bruno, agora é você.